Gente, a paz do Senhor Jesus. Eu estava aqui hoje meditando concernente às minhas andanças nesses anos de ministério e me detive em um dia, em um determinado estado, de uma determinada cidade, de um determinado país, onde um líder me contou a experiência que aquela igreja havia passado alguns anos atrás. Claro que isso já faz alguns anos. Quando ele havia me dito, já havia se passado cerca de 7 anos. Hoje eu acredito que já tenha uns 12 anos desde o ocorrido. Ele me disse que naquela igreja havia 2 irmãs. E uma era completamente diferente da outra no tocante à personalidade. Uma era muito tranquila, sábia, uma mulher virtuosa, prudente, tranquila, harmoniosa, que sempre o ajudava, era muito prestativa, uma mulher excelente, mas que sofreu uma grande tragédia na sua família. O seu esposo havia morrido num acidente e ela ficou com 3 filhos para criar, sozinha. Uma mulher guerreira, de fibra, uma mulher que ia para cima e que estava cuidando da sua casa. A sua irmã, diferente dela, era bem casada, com uma família bem estruturada, um marido que ganhava um salário altíssimo, um profissional de extrema categoria, ovacionado por muitos troféus na área em que ele realizava, efetuava. Só que ela tinha um problema. Apesar de ter tudo o que ela realmente queria, ela não conseguia, que era ter um filho. Esta mulher tinha um problema de esterilidade e ela já havia procurado muitos médicos, já havia ido para outros países, tentando fazer com que esse mal viesse ser retirado e ela conseguisse então gerar esse filho. E anos se passaram e nenhum resultado. Ela foi se tornando uma mulher triste, amarga, infeliz. E por conseguinte, a sua frustração, ela começou a transferir às pessoas que não tinham nada a ver. Ela se tornou uma mulher intolerável, uma mulher intolerante, uma mulher incisiva, bruta, estúpida, uma mulher que arrumava confusão por qualquer coisa, uma pedra no sapato de todo mundo. Essa é a realidade. E um dia, em um determinado dia, a mãe com seus 3 filhos saiu para fazer a feira de casa. E ela havia deixado seus 3 filhos brincando na rua e eles jogavam bola, quando de repente a bola se desviou e bateu na janela da tia. A incisiva e tolerante, aqui era uma pedra no sapato de todo mundo. Ela saiu no meio da rua gritando, amaldiçoando as crianças, falando coisas terríveis para aquelas crianças. A mãe, que chega no momento da discussão, ela se dirige para sua irmã e diz: minha irmã, não fale tal coisa, eles não têm culpa, nós não temos culpa, ninguém tem culpa da sua frustração. Não transfira para quem não tem culpa a sua raiva, a sua tristeza. Bastou ela falar isso e essa mulher virou-lhe a mão no rosto. Sim, agrediu a sua irmã na frente de todos. E foi tão forte o tapa que ela deu em sua irmã no rosto que ela se desequilibrou e toda a sacola de fruta, carrinhos de fruta, caiu pelo meio da rua. E então, aquela mulher que havia levado o tapa, a vítima da história, pegou os seus filhos e entrou para dentro de casa e se pôs a chorar. E não se tornou pior a agressão, porque uma vizinha entrou no meio da confusão, segurando aquela irmã agressiva, arrastando ela para dentro de casa, mas os vizinhos ficaram indignados. Foram tentar socorrer, ver o que poderiam fazer com a vítima que havia levado aquele tapa.
querendo chamar a polícia, dizendo para ela que ela deveria denunciar, que ela deveria abrir um processo, e ela disse não, ela é minha irmã, eu não vou fazer nada. Ela estava nervosa e todo mundo dizendo para ela, mas ela sempre faz isso, ela é sempre estúpida, ela é sempre nervosa, ela é sempre bruta. Ela disse não, eu não quero fazer nada e não quero que ninguém faça nada. Ela engoliu calada toda a dor, toda a humilhação, ela suportou. E sabe, irmãos, os dias se passaram e aquela irmã que havia lhe dado tapa saiu em uma viagem de férias com seu marido, um homem muito bem sucedido. E por tristeza e pesar, aconteceu um acidente com aquele casal. Eles colidiram o carro com uma árvore. Um dia de chuva, muito difícil a estrada, na viagem, eles sofreram esse acidente. Eles ficaram bem, não foi nada grave, apenas alguns arranhões, mas a parte em que o carro muito danificou, prendeu a sua mão. A mão que ela havia dado um tapa na face da sua irmã. E indo ao hospital, não teve como refazer, recuperar, restaurar. A mão foi completamente esmagada, destruindo os nervos, tendões. Ela teve que amputar a sua mão. A tristeza foi grande. A humilhação, a tristeza, a aflição de saber que aquilo era a resposta, resultado de todo o mal que ela já havia feito, que não era a primeira vez que ela agredia sua irmã e outras pessoas da rua, dos parentes, uma mulher difícil de lidar. E o pastor me contando, o líder me contando aquilo, ele me disse a seguinte coisa, que ela ficou muito mal emocionalmente, mas ela entendeu que ela precisava mudar o comportamento. E ela então entrou em um estado de arrependimento, ao ponto de sair pedindo perdão. Pediu perdão para sua irmã, para os demais parentes, pediu perdão para a vizinhança toda, pediu perdão para toda a igreja. Aquela mulher literalmente mudou. Ela se tornou outra mulher. 3 anos depois, quase 3 anos depois, ela engravidou de gêmeos, sem precisar fazer tratamento algum. Ela engravidou. E a alegria entrou dentro da sua casa. E quando o pastor me disse aquilo, eu fiquei com aquilo na minha mente. E fiquei pensando, refletindo, analisando. E uma manhã bem cedo, eu ainda estava nesse país, nessa determinada cidade, nesse estado, logo teria que locomover dali para uma outra cidade, mas eu não conseguia tirar aquilo da minha cabeça. E hoje eu me detive pensando nisso. E o Espírito Santo me disse a seguinte coisa: o que é que você precisa perder, Luciene, para você mudar seu comportamento? O que é que precisa ser retirado de você para que você mude e para que você pare de transferir a sua dor para quem não tem nada a ver? Para que você pare de transferir a sua tristeza, a sua frustração para quem não tem culpa? Aquilo mexeu tanto comigo. E sabe, irmãos, eu me detive hoje nesse mesmo raciocínio. Me lembrei com muita força. Esse acontecimento mexeu tanto comigo na época, em algumas fases da minha vida, me fizeram entender a seguinte coisa: que Deus me ama tanto, que Jesus disse isso, que é melhor você entrar no céu com um membro do seu corpo faltando, do que seu corpo todo ser lançado no lago de fogo, seu corpo todo ir para o inferno. Às vezes é necessário que haja um corte, não determinante ou determinadamente num membro do nosso corpo, mas em alguma área da nossa vida, para que a gente mude, para que haja uma transformação, para que nosso comportamento não seja mais o mesmo,
para que nós paremos de transferir para as pessoas que não têm culpa nossas frustrações, não é? Às vezes nós estamos tão frustrados e decepcionados com situações drásticas e traumáticas das nossas vidas que nós transferimos a pessoas que não têm culpa, transferimos para os nossos filhos, transferimos para pessoas que estão ao nosso lado. E hoje eu me detive pensando nesse acontecimento, nesse testemunho que esse líder havia me contado. Aquela mulher se tornou uma outra mulher, mas ela teve que perder uma mão para poder mudar, para poder deixar de ser quem ela era. Eu não vim aqui dizer a você que você tem que perder. Não. O fator determinante não é esse. O fator determinante é que você tenha consciência de que você precisa de transformação. E se esse pensamento não vir a você, se você não levar esse choque de realidade com essas palavras, então Deus pode usar um meio mais drástico para fazer você despertar. Avivamento tem por origem usar meios drásticos para que possa haver uma ruptura do velho para então chegar o novo. É impossível, querido, impossível vivermos o que Deus tem para nós se nós ficarmos agindo como pessoas irritadiças, pessoas que tudo grita, tudo briga, pessoas que tudo quer olho por olho, dente por dente, que quer resolver tudo à sua forma, à sua maneira, pessoas que se fazem de vítima sempre, que a culpa é de todo mundo, nunca é minha. Isso é um mal que precisa ser tratado. Deus não quer que você perca algo para que você possa cair em si, mas se for preciso, se for necessário, Ele disse: vede que eu sou Deus e que comigo não existe outro. Eu firo e eu saro, eu mato e eu faço viver. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Deus te ama tanto que Ele está usando a minha boca para falar com você. Mude. Põe a sua vida em ordem. Arruma o que você precisa arrumar. Na época, Deus falou tanto comigo acerca disso, que eu literalmente mudei muitas coisas na minha vida. E até hoje eu tenho mudado muitas coisas. Ninguém é perfeito, mas nós não podemos agir como insanos. Não podemos ficar se escondendo atrás de fragilidade. Cometemos erros absurdos e ficamos dizendo: é porque o homem é falho, porque a carne é fraca. Não confunda as coisas. Uma coisa é você errar inconscientemente, você não saber por quê, ou você fazer porque não sabia que não podia fazer. Outra coisa é você cometer erros e mais erros e mais erros, ferindo pessoas, agredindo pessoas, maltratando pessoas, caluniando pessoas, fazendo coisas terríveis contra o seu semelhante e achar que vai ficar por isso mesmo. Um dia a conta chega. Um dia Deus nos leva para o tribunal da justiça. E aí vai ter que ser resolvido a questão. Então, não permita que seja necessário um meio drástico para que você desperte, para que você mude, para que você não seja mais uma pessoa irritadiça, nervosa, que ninguém consegue ter acesso, que ninguém consegue conversar, que tudo briga, que tudo discute. Eu já fui assim. Eu estou te contando a minha experiência, como eu precisei mudar para que eu pudesse viver o que eu estou vivendo hoje. E eu sei que não existe causa perdida para Deus. Você não é causa perdida. A sua vida não é causa perdida. A sua situação não está perdida. Existe uma última palavra. E essa palavra vem do Senhor. Mas você precisa se permitir. Tá bom? Que Deus te abençoe. O meu desejo com esse vídeo é que você desperte. O meu desejo com esse vídeo é que você acorde. É que você abra os teus olhos para viver tudo que Deus quer que você viva. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. I love you. A paz do Senhor Jesus.